Não. O Correio da Manhã, não é? Antigamente aqui o Diário da Manhã chamava-se o Diabo da Manhã e tal. O Correio da Manhã dão-lhe uma fatura, quer dizer, eu acho que há aqui uma embriaguez burocrático ou fiscal, percebe? A sociedade portuguesa precisa de ser mais aliviada e mais descontraída. Isso é a propósito do social. Sim. Eu acho que este é o ano do social. Mas a propósito ainda do crédito às empresas privadas, Dr. Patrício Gouveia, vamos recuperar um gráfico que o senhor tem aqui muito importante, que é o gráfico 2, que mostra como é que estão as taxas de juro para as pequenas e médias empresas. Portanto, é um gráfico importante porque compara com o outro que tínhamos mostrado há pouco relativamente ao crédito ao Estado. Ora bom, este gráfico, o que é que nos diz? Taxas de juro para as pequenas e médias empresas. Pois, este gráfico mostra a comparação entre as taxas de juros que são praticadas no crédito às pequenas e médias empresas em vários países da zona euro. Do lado direito temos o pior caso, que é a Grécia, que está neste momento a emprestar, em que a taxa média de empréstimos às empresas gregas, pequenas e médias empresas gregas, está em cerca de 13%. Depois temos em Portugal, que como vimos há pouco, está a taxa de juros média entre 8% e 9%. A partir daí há uma grande quebra e todos os outros países da zona euro, mesmo a Espanha e a Itália, que são o terceiro e o quarto pior, já estão num escalão muito mais baixo. Portanto, já estão num escalão de cerca de 5% ou menos. Não é? E isto é uma situação que cria uma desvantagem enorme às empresas portuguesas e que, quanto a mim, já não tem uma grande lógica de existir, porque como referimos há pouco, a cedência de liquidez por parte do BCE marginal é 0,75%. Portanto, eu acho que aqui há uma margem de progresso muito evidente em que o Ministério das Finanças pode tentar dar uma ajuda, mas a maior ajuda eu acho que continua a ser a redução do déficit orçamental, não só porque vai provocar nos mercados internacionais uma redução das taxas de juros e que depois são extensivas às empresas, como também vai fazer com que a absorção de crédito por parte das administrações públicas diminua, porque realmente nos últimos anos a absorção de crédito da administração pública e das empresas públicas tem sido avassaladora e de alguma forma pois permite que as empresas privadas tenham que pagar muito taxa de juros por um crédito que é escasso. Qual é a sua opinião sobre esta ideia do Banco de Fomento? Bom, há dois aspectos positivos que digamos que se tem perfilado e que pode atenuar as dificuldades de financiamento das pequenas e médias empresas. O primeiro é realmente o banco de investimento, que eu acho que pode ser muito interessante, porque é um banco que se pode vir a dedicar à internacionalização das empresas portuguesas e ao investimento das empresas portuguesas. É uma instituição que pode ser financiada com acionistas que podem ser privados e públicos, o próprio Estado português pode entrar nisso, pode beneficiar de linhas do BEI ou do CREN, pode também, uma hipótese que se tem falado, é utilizar-se uma parte dos 6 mil milhões da linha de capitalização da banca que acabou por não ser utilizada. Podia-se pôr aqui eventualmente 2 mil milhões como linhas de financiamento para esta nova instituição, e esta nova instituição que não carece de garantias bancárias, porque, ao contrário do que acontece nas linhas PME Invest, podia realmente ser um veículo de apostar no desenvolvimento e no investimento das empresas. Dr. Medina, acha bem esta ideia do Banco de Fomento? Segundo a imprensa deste fim de semana, são os alemães que vão ajudar o Governo a montar esse banco. Aparentemente, tendo o Estado a Caixa Geral de Depósitos, não me pareceria assim uma necessidade, mas provavelmente querem livrar-se de eventuais vícios da Caixa Geral de Depósitos, criando alguma coisa nova e que não esteja... É isso que se quer. É capaz de ser uma boa ideia. Mas sabe, nós estamos a passar por um período parecido com o governo anterior. Em que termos? Nestes termos, havia quem dissesse, eu era uma das pessoas que dizia que a gente ia falir. E o governo não havia, claro. Com aqueles sábios que lá estavam, não haviam coisa nenhuma. E insistiram até que se faliu. Este governo está também numa de insistência, este com as costas quentes por causa da Troika. E eu receio muito que se repita um fenómeno de estouro como aconteceu com o outro.
Sabe que é preciso falar com a vida, com as pessoas, porque não basta ser governante, é preciso ter vida, e é preciso ter técnica, é preciso ter conselheiros, e é preciso ouvir gente que vale a pena ouvir, que há por aí. Há um problema de falta de sensibilidade. Acho que há. Acho porque isto está mesmo a caminhar para o estrangulamento, e não se está a perceber. Como no outro governo estava-se mesmo a ver que o Estado ia falir, está escrito. Não. Pronto, mas não. São os pessimistas, são os malandrões e tal. Dr. Patrício Gouveia, a taxa de desemprego em Portugal é muito elevada. E é superior às previsões tanto do Governo como da Troika no início de 2011. Quer dizer, hoje em dia o próprio Governo reconhece que não esperava uma taxa de desemprego tão alta. Pois não esperava nada. Aliás, o que está a acontecer não esperava nada. Sim, porque essa afirmação é surpreendente, não é? Quer dizer, sim, mas a taxa de desemprego tem sido sempre revista em alta, vai continuar a aumentar, não é? E tivemos essa declaração do Governo de que ficou surpreendido com os números. Ou seja, não tendo sido capaz de antecipar os efeitos da recessão sobre a economia, mas não é? A própria Troika também não conseguiu antecipar, porque a própria Troika fez uma projeção em 2011, quando se assinou o acordo, e não se previa este nível de desemprego atualmente. Previa-se qualquer coisa como 13% atualmente, e estamos já nos 16%. E, portanto, aqui houve um erro de cálculo, que a justificação que se dá é que há cá um desemprego estrutural mais vasto do que se esperava, devido ao fenómeno de ajustamento que teve que ser feito. Mas isso é um novo problema que tem que ser encarado, e uma das formas de o encarar é promover as empresas que têm condições para crescer e para criar emprego. Não é? E isso leva-nos a falar, Dr. Medina Carreira, do regime fiscal das empresas. Sim, deixe-me dizer só um segundo, até prende-se com as coisas fiscais, e nós estamos aí com uma bomba à porta, que é a bomba do Tribunal Constitucional. Porque o país, quando precisava de ter, digamos, uma unidade de comando e de definição, nós temos o Presidente da República, que diz umas coisas. O Governo decide umas coisas e diz outras coisas. A Assembleia da República diz outras. E como se não houvesse já gente a mais no caminho, agora apareceu também o Tribunal Constitucional. Que eu admito que vá, pelo menos. Porquê é que se está a rir? Eu estou a rir porque o Dr. Medina Carreira aqui nos nossos programas tem dito muitas vezes que a Constituição não serve para nada. O certo é que temos uma Constituição e temos um Tribunal Constitucional e enquanto existir uma coisa e outra, tudo tem que ser feito de acordo com a Constituição. Você parece que já foi mordida por um constitucionalista. Eu não. Não, filha, deixa lá isso. É uma constatação. Ouça, você sabe que a Constituição foi escrita quando nós tínhamos dinheiro, fazíamos dinheiro. Nunca faltava dinheiro. Eu estava no governo quando a gente fazia dinheiro e sei quantos caixotes saíam. Mas se agora a decisão do Tribunal Constitucional, que se espera seja breve, for no sentido de dizer que aquelas normas são inconstitucionais, exatamente, vai haver um problema. Claro que lá é isso. É o que eu estou a dizer, é que não estou a contar até com esse percalço, mas é bom não esquecer que ele está pelo caminho. Nós precisávamos de várias coisas, não é a Constituição, é que as pessoas não entendem que de facto há regimes que são estabelecidos o Estado Social, que é a maior invenção da Europa do pós-guerra, tem que se adaptar às novas circunstâncias. Era preciso economia, era preciso gente nova para trabalhar, os sindicatos tinham força, o Keynes doutrinava, etc. Tudo isso desapareceu. E a gente quer ter um Estado Social igual àquele que foi inventado há 50 anos. É uma tolice. Não vamos ter. Porque você sabe que a realidade da vida, se for preciso, vai contra a Constituição. Não é a Constituição que vai contra a vida. É a vida que vai contra a Constituição quando for preciso. Mas o que é que o doutor acha que vai acontecer? Não, acho que há lá, pelo menos uma das normas, acho que é inconstitucional. Qual é que acha que é? Essa dos reformados. Sim, das pensões. Eu acho que é inconstitucional. Agora, eu preferiria que, mesmo com esses vícios jurídicos, aquilo andasse. Porque se não andar é mais um tropeço que vai aparecer pelo caminho. E que já não basta o Presidente, o chefe do Governo, a Troika, a Assembleia, o Tribunal Constitucional, quer dizer, isto é gente a mais. Qual é a sua opinião, Dr. Patrício Gouveia? Eu gostava só de fazer uma referência ao que falámos anteriormente, relativamente ao desemprego. Há também um aspecto em que houve sensibilidade para esse aspecto, e é uma política que de resto começou em 2009, não é só também deste governo, que foi, devido a esta escassez de crédito para as pequenas e médias empresas, lançaram-se linhas PME para as PMEs, Investe, de crescimento, e que atualmente já atingem 12 mil milhões de euros.
Essas linhas, que têm sido muito bem aceites, estão praticamente todas subscritas, resolvem o problema de cerca de 50% das pequenas e médias empresas. E têm uma taxa de juros mais baixa, têm uma taxa de juros de cerca de 5%. Porquê? Porque os bancos, embora sejam os bancos também a concederem crédito, há um sistema, que é o sistema de garantia mútua, em que o Estado garante 50% desse crédito. Portanto, se esse crédito não for pago, o Estado paga 50%. E, portanto, com essa, digamos, garantia, os bancos aceitaram emprestar a taxas que são cerca de 5% e por 6 anos. E isso realmente tem sido uma salvação para muitas empresas, porque se não fossem essas linhas PMEs lançadas pelo IAPMEI... Mas estão insuficientes, mesmo assim. Tem resolvido uma boa parte das empresas que têm níveis de capital próprio adequado. Eu diria que cerca de 80-90% das linhas das empresas que têm capital próprio adequado têm resolvido o problema desta maneira. Portanto, o problema principal está naquelas que não têm... nada a que se agarrar. São, portanto, linhas lançadas pelo Ministério da Economia e pelo IAPMEI que têm sido muito úteis. As outras 50% das empresas que não conseguem ir a estas linhas são empresas ou que estão em setores pouco atraentes, como, por exemplo, a construção civil, ou porque têm uma má gestão, ou têm maus resultados, e então aí essas têm que ir falar com os bancos sem garantias mútuas e então aí têm que pagar os tais 9%, ou então capitalizarem-se. Às vezes não conseguem fazer nem uma coisa nem outra, e então aí não têm mesmo crédito. Mas, graças a Deus, estas linhas de 12 mil milhões de euros têm permitido. O que não tem permitido é que tem permitido resolver os problemas de tesouraria, não tem dado os meios que as empresas precisam para aumentar a capacidade exportadora e, portanto, poderem aumentar as suas possibilidades de exportação. Isso, para o investimento ainda propriamente dito, não tem sido suficiente. Agora, para a tesouraria, tem. Dr. Medina Carreira, e o problema dos impostos que as empresas pagam? Esta ideia de baixar a taxa do IRC para 10%, pelos vistos, não teve acolhimento na Europa, em Bruxelas? Não sei, mas isso é outro aspecto em que eu discordo inteiramente da política. Nós precisamos de fazer reformas estruturais, como costuma dizer-se, no trabalho, nos impostos, na justiça, na burocracia, tudo. E isto era um pacote a que o Governo deveria ter-se agarrado desde o primeiro dia. E de vez em quando aparece assim, é como a industrialização. Eu falei aqui muitas vezes sobre a desindustrialização, agora apareceu o Ministro da Economia há 3 meses também a falar disso. Quer dizer, chegam tarde a tudo. E agora há esta decisão de reorganizar os impostos, não é? Agora há esta decisão de reorganizar os impostos, de encontrar... Sim, acho que vão mexer no IRC. Enfim, sim, foi constituída uma comissão presidida pelo Dr. Silveira. Vamos ver o que sai. Mas enfim, é um aspecto importante, mas é um aspecto isolado. O nosso sistema precisa ser simplificado, não é complicado. Você sabe, nos países desorganizados, em que a tendência para a fraude é grande, você não pode estar com muitos papéis, nem com muitos registros, nem com muitas coisas. A primeira coisa que eu prevejo que vai acontecer é que o público não quer papéis. Cafés, as pessoas vão lá comer um queque e não sei o quê, é o público irritado, não vai pedir fatura. Eu estou convencido que vai ser a primeira vez. Sim, aquilo que o professor Marcelo ontem dizia que era, ou que seria a resistência passiva. Sim? Exatamente. Sim, se disse isso, olha, então pensamos da mesma maneira. A propósito dos pedidos das faturas. Exatamente, é a clientela que vai destruir o sistema. O sistema tem que ser muito simples porque nós somos muito desorganizados. E a nossa tendência para a evasão é imensa, como bons latinos que somos. Portanto, o sistema que se deve adotar é um sistema parecido com o sistema de 29 que o Salazar inventou. Eu conto sempre a história dos barbeiros. Sabe como é que agora devem pôr lá um fiscal e um guarda-reis republicano? Não conheço essa história dos barbeiros, conte lá. Eu conto, o sistema era, por cada cadeira daquelas que andavam à volta, não sei se ainda andam, porque eu deixei de cortar cabelo, não tenho. Corto eu. Bom, imagina, 10 escudos em Lisboa e Porto. Era 7.500 nas restantes capitais de distrito e 5 escudos nas restantes. Pronto, ia lá o fiscal, 2 cadeiras. 3 meses depois, paga lá 30 escudos. O sujeito pagava 30 escudos e nunca mais ninguém o maçava, nem ele maçava ninguém e não fugia. Porque nós temos 3 ou 4% das sociedades que pagam 90 e muitos por cento do IRC. Dito de outra maneira, 97% das sociedades pagam 3% do IRC. Por um sistema muito simples deste, esses 97% das sociedades pagavam alguma coisa que se via. Mas não, vamos lá com o ticket de Diário Notícias. O Dr. Medina Carreira costuma pedir fatura? Eu peço, tenho que pedir, quer dizer, fico mal,
Então o antigo Ministro das Finanças não pede para a fatura, está a boicotar, mas a malta não é constituída por antigos Ministros das Finanças, não. Doutor Patrício Gouveia, como é que está o sistema fiscal, do seu ponto de vista? Se me permitisse, eu gostava ainda de dizer que há um veículo que pode ser utilizado e que não tem sido utilizado em Portugal, que são os fundos de investimento, que é uma coisa que se pratica muito no estrangeiro e que também se pode praticar cá, que é veículos que se constituem com capital privado, tanto pode ser nacional como estrangeiro, e em que servem para capitalizar empresas que, tendo potencial de crescimento e de exportação, têm falta de capital e não têm forma de arranjar só com os acionistas atuais. E, portanto, esses fundos de capitalização ou de investimento podem ser apoiados pelo Estado, tendo os mesmos benefícios, por exemplo, que são concedidos, os mesmos benefícios fiscais que são concedidos aos bancos, e esses fundos, quando vierem a ser constituídos, podem emprestar, não só pôr capital nas empresas com potencial, mas podem-lhes emprestar dinheiro com obrigações ou